vezes x menos π, vezes 5x4 menos 5, que é a mesma coisa que está aqui. Soma os dois, dá quanto? 4. Mais o que? Aí fica x menos π ao quadrado, tá? X menos π ao quadrado, vezes quanto, hein? 20 ao cubo menos 5. Também, qualquer que seja x real. Logo, menos 5 não, calma. Vezes 20x3. Não é 5x, não é 5. Vezes 20x3. Qualquer que seja o x real. Logo, se você calcula, quem é a derivada primeira em π? Quem é? Derivada primeira em π, quem é? É 0. E quem é a derivada segunda da f em π? É quanto? Derivada segunda. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 em π. Isso aqui dá 0 em π, então dá 2 vezes o quê? Π à quinta, né? Menos 5π mais π. Não é isso? Tá certo? Então dá 2 vezes π à quinta menos 4π. É evidente que π à quinta é 3,14. É maior do que 4π. Então isso aqui é um número positivo. Aí tu diz o quê? Tá, ó. Uma função que é diferenciável, tá? O π é o quê? O que é que o π é? É ponto crítico dessa função e a derivada segunda em π é positiva. Então qual é a conclusão? π é ponto de mínimo local de f. Tá? Assim. Tá. π é o quê? É ponto de mínimo local de f. Agora, alguém pode argumentar o seguinte: professor, se você encontra pelo teste de derivada segunda ponto de extremo local, porque serve para isso, será que isso é tão útil? Porque, em verdade, você está atrás, na prática, você está atrás de achar ponto de mínimo ou máximo de função em um conjunto, em um determinado conjunto, em um conjunto apresentado. E ponto de mínimo local pode não ser ponto de mínimo da função em um dado conjunto, nem pode ser, e pode não ser ponto de extremo global, né? Mínimo global da função. Só que há uma proposição, que é essa que eu vou colocar aqui, que diz o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, vou ver, tá tudo feito, tá? Que é a seguinte proposição. A proposição é o seguinte. Deixa eu ver o enunciado dela, vou colocar aqui, se não faltar nada. É uma proposição cuja demonstração é bem técnica, tá? E eu não darei aqui, vou só... A demonstração está bem detalhada nas notas. Ó, proposição.
sejam I contido em R um intervalo, tá? Seja I contido em R um intervalo, é um intervalo, e F uma função. Seja I contido em R um intervalo e F uma função. Ponto. Se F uma função, e P um número real. Tá? Se a função F ela é contínua em I. Então F é contínua em I. Segundo, P é ponto de mínimo local de F. Um ponto é ponto de mínimo local quando ele é ponto de mínimo da função em algum intervalo aberto. E agora eu vou continuar aqui por falta de espaço. Rapaz, esse pincel é horrível para... Né? Voltar para o outro. Ó. Agora eu entendo porque que eu chego aqui, a lousa tá imunda, né? Se não for com pano molhado, você não consegue. Não, meu Deus. Mas por isso está todo mundo reclamando. Tá? Não, vou voltar para os meus. Não tem condição não. IP. IP. I. Ó, apaga até com seco. I. P. É o único, presta atenção que está escrito aqui, é o único ponto de extremo local. É o único ponto de extremo local de F, tá? Que pertence aí ao intervalo I, ou seja, é o único ponto de extremo local de F. Vou botar assim, ó, para ficar mais claro. Dentro de I, quer dizer, pertencendo a I, então P é ponto de mínimo da função F
I. Vocês entenderam o enunciado? Ó? Seja o I contida em R um intervalo, F é uma função e P real. Se F é contínua em I, P é ponto de mínimo local de F, P é ponto de mínimo local de F, e P é o único ponto de extremo local de F dentro do intervalo I. Ela pode ter outros pontos de extremo local, mas dentro de I, P é o único, tá? Então, P é ponto de mínimo de F em I. Demonstração está nas notas, bem detalhada, tá? Mas é bem técnica. Eu vou a uma aplicação, tá? E vou seguir aqui com dois exemplos. Primeiro exemplo. Seja, tá? Seja F de R em R dada por F de X igual a X à sexta, tá? Menos 18x mais 1. Tá? X à sexta menos 18x mais 1, qualquer que seja x real. Eu pego essa função aí. Tá? X à sexta é menos 18x mais 1. Tem-se que f é uma função diferenciável. Aliás, tem-se f duas vezes diferenciável. Ó, beleza. Tem-se f que duas vezes diferenciável com quem é f' de x? É 6x à quinta menos 18, qualquer que seja o x real, e pegar um outro que está secando, e f duas linhas de x igual a que a 30x à quarta, qualquer que seja x real. Tá? Então, logo, vamos ver quanto é que é f' de x, onde é que f' de x é zero. F' de x é zero, se somente se o quê, hein? 6x à quinta menos 18 é igual a zero. Que é se somente se x à quinta igual a quanto? A 3. Que é se somente se x é igual a raiz quinta de 3. Bom? Então, ai não, meu Deus. Não tem condição não, esse pincel. Rapaz, é com... Não. Beleza. Vamos lá. Então, daí raiz quinta de 3, né? Raiz quinta de 3 é ponto crítico de quem? De f com derivada primeira
igual a zero. Isso é um ponto, tem que ser, né? Porque só tem ponto crítico dessa forma, tá? Porque a função ela é diferenciável. Com derivada primeira igual a zero. E quem é a derivada segunda? Derivada segunda é quem? É 30. É 30 quem? Vezes quem? Raiz quinta de 3 à quarta, ou seja, raiz quinta de 3 à quarta, que dá 81. Isso aqui é um número que? Positivo. Observe, você não pode deixar de perceber o seguinte, ó, olha aqui, por favor. O teste da derivada segunda é um teste que se aplica a pontos críticos do tipo onde a derivada é zero. E tem que ser, porque eu não posso aplicar o teste da derivada segunda em outro ponto que não seja ponto crítico. Porque para um ponto ser ponto de extremo local, necessariamente ele é ponto crítico, mas a recíproca não é verdadeira. Então esse teorema, esse teste, essa proposição, dá um critério para você decidir se um determinado ponto crítico do tipo onde a derivada é zero é ponto de extremo local. E para isso a função precisa ser duas vezes diferenciável no ponto e a derivada segunda no ponto tem que ser positiva ou negativa. Tá? Então, conclusão daqui. Qual é a conclusão daqui? Qual é? Derivada primeira é zero, derivada segunda é positiva. Assim, raiz quinta de 3 é ponto de mínimo local de F. Mas é o único, ou seja, é o ponto de mínimo local de F em R. Tá certo? Contida em R. É o ponto de mínimo local de F dentro de R. Só tem esse. Eu vou colocar em R, tá? Porque a melhor forma de escrever é o ponto de mínimo local de F dentro de R. Como ele é o único ponto de extremo local, né? Porque ele é o ponto de mínimo local de F dentro de R. É o ponto de mínimo local de F, deixa eu completar, deixa eu colocar aqui. É ponto de mínimo local de F, melhor se eu escrever assim. E é o único ponto de extremo local de F dentro do conjunto R. É por causa disso aqui que o teste da derivada segunda diz que esse ponto é o ponto de mínimo de F em R. Certo? Portanto, pelo teste da derivada segunda, pelo teste da derivada segunda, raiz quinta de 3, é o ponto de mínimo da função f no conjunto R. Ou seja, é o ponto de mínimo global da função f. Olha, mas não é só porque é o único ponto de mínimo local de f. É porque, é ponto de mínimo
local de F e é o único ponto de extremo local de F dentro de R, no conjunto R. Então, ele é o ponto de mínimo da função F no seu domínio, que é R. Tá? Agora, observe, tá? Eu vou dar um outro exemplo aí para reforçar a importância do enunciado. A importância do enunciado não. A atenção que você deve ter com o enunciado desta proposição. Vamos a um outro exemplo. Ó, deixa eu apagar este exemplo e vamos verificar o seguinte. Esse exemplo é para reforçar a atenção, para enfatizar a atenção que você deve ter com o enunciado desta proposição. Exemplo, seja F de RR dada por F de x igual a x3 menos 12x mais 4. Qualquer que seja x real. Tá? F de x igual a x3 menos 12x mais 4. Qualquer que seja o x real. Então, observe. Tem-se F duas vezes diferenciável com quem é a derivada da f em x? 3x2 menos 12. Qualquer que seja o x real. E f duas linhas de x, quem é? 6x.